Você tem 30 segundos para orar, ou para pelo menos ouvir uma oração, que você possa tirar um tempo para agradecer ao Senhor. Tu grande eu sou, enche minha mente com a elevação e grandiosidade de pensamentos de um ser, para quem um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Deus poderoso que transpõe o tempo e a queda dos impérios, sem sofrer qualquer variação, sendo glorioso em imortalidade. Regozijo-me porque enquanto os homens morrem, o Senhor vive. Porque enquanto todas as criaturas são caniços quebrados, cisternas rotas, flores murchas, relva seca. És a rocha eterna, a fonte de águas vivas. Livra meu coração da vaidade, da insatisfação, das incertezas da vida presente, para o interesse pelo que é eterno em Cristo. Faz-me lembrar que a vida é curta e imprevisível, e é somente com uma oportunidade de servir. Dá-me uma santa avareza para remir o tempo, para despertar a cada chamado da caridade e da piedade, de modo que eu possa alimentar o faminto, vestir o desnudo, instruir o ignorante, recuperar o viciado, perdoar o ofensor, difundir o evangelho, mostrar amor fraternal a todos. Faz-me viver uma vida despretensiosa, na tua dependência, em mortificação, crucificação e oração. Que o nome do Senhor seja louvado e engrandecido hoje e eternamente. Mais uma oração, o infinito e o finito. Orações que foram feitas há séculos atrás e redigidas. Orações com palavras simples, objetivas, mas com profundidades que perfuram os lugares mais obscuros da alma. Que o nome do Senhor seja engrandecido. Vamos para mais um dia. Bom dia a todos. A pior coisa de tudo é termos Deus em nossas bocas e não em nossos corações. Ter Deus na nossa maneira de falar, mas não na nossa maneira de agir. Ter Deus como apenas um símbolo e não como nosso Senhor. Nós vivemos tempos difíceis, tempos onde o homem, com acesso à informação, acredita ser capaz de tudo. Vivemos tempos onde queremos construir impérios humanos e esquecemos de edificar aquilo que Deus estabeleceu. Que nós possamos ser conduzidos por Deus a vivermos a verdade, a vivermos de acordo com aquilo que Ele estabeleceu. Que hoje possamos ser conduzidos pelo Teu Divino Espírito Santo. Que Ele possa quebrar as algemas que nos aprisionam e nos atrair para si, pois sem Ele só a morte, só a destruição. A maior loucura do mundo está em não ter tempo nessa vida para Ele e buscar ter a eternidade ao lado dele. As incongruências das nossas vidas. Nossas manifestações completamente incoerentes. Nós cobramos verdade, mas somos mentirosos. Pedimos lealdade, mas somos infiéis. Pedimos saúde, mas não cuidamos dela. Pedimos paz, mas vivemos em guerras. Queremos dinheiro, mas pouco trabalhamos. Queremos Deus, mas não vivemos ao lado dele. Que Deus nos traga as respostas. Que possamos enxergar, por intermédio das Sagradas Escrituras, tudo aquilo que é suficiente para abrir nossos olhos. Nós estamos hoje meditando no livro de número 37,
o livro do profeta Ageu. Ageu. 3 últimos livros agora do Antigo Testamento, os 3 profetas menores. Esses 3 últimos que falaram no período pós-exílicos. Nós temos apenas 5 livros no Antigo Testamento que tratam desse tema, que tratam desse período. Ageu, Zacarias e Malaquias. Esdras e Neemias. Esther está no meio, então pode até ser considerado nesse quesito. Mas agora, quando os judeus retornam do cativeiro, você vai ver que foi escrito esse livro aproximadamente 520 anos antes de Cristo, próximo do silêncio. Lembre-se que a partir de 400 anos é tido como um silêncio, o silêncio onde não haviam mais profetas, e o último profeta não é Malaquias e sim João Batista, onde ele vem proclamando a vinda do nosso Messias, o grande Salvador. Aqui nós vamos ver o título principal, o tema principal, a reconstrução do templo. Depois desse cativeiro babilônico de 70 anos, você vê esse período chamado de pós-cativeiro ou pós-exílico, o qual esses 5 livros tratam de maneira bem objetiva e clara, tá? Ele sendo o primeiro profeta pós-exílio, ele traz a ordem para a construção do templo do Senhor, se eles de fato buscavam essa bênção que o Senhor tinha dado. Você vai ver que Ageu, depois vai vir o Zacarias, 2 aspectos bem diferentes, embora eles sejam ali, tenham vivido em períodos semelhantes, eles tratam de questões diferentes. Ageu vai lidar mais com esse aspecto prático da obra de Deus, nessa reconstrução do templo, enquanto Zacarias vai tratar mais do aspecto religioso, de maneira que ele trata de um aspecto espiritual. Todas essas profecias que estão aqui, elas são tratadas ali no livro de Esdras, no capítulo 5. Então, se você parar e ler depois, você vai enxergar todas essas nuances que são bem semelhantes. Você vai ver que essa mensagem ela pode ser marcada e resumida por uma passagem do Novo Testamento. Mateus 6:33, onde diz: buscai em primeiro lugar o reino dos céus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Lembrando que essas coisas está atrelando a roupa, comida e vestuário. Então, a busca do homem pelo reino dos céus não está naquilo que ele pode nos oferecer, mas naquilo que ele é. Que nós possamos buscar primeiro ele, sabendo que ele é nosso mantenedor, nosso sustentador, que sem ele nada faz sentido, que sem ele não há vida. Esse profeta que falou durante um breve tempo, um período aproximadamente de 4 meses, então um período relativamente curto, mas profundamente marcante, e o suficiente para gerar as mudanças que eram necessárias. Você vai ver que essas palavras foram tão contundentes que o Espírito de Deus agiu de maneira tão sobrenatural, que foi terminado em 4 anos, ou seja, de 520 até 516. 20 anos depois do retorno do cativeiro, você vê ocorrer, porque 536 o retorno do cativeiro, 516 a conclusão, 16 anos que essa obra estava sendo feita, mas as pessoas estavam valorizando mais as suas próprias vidas do que a reconstrução do templo do Senhor. Então, ele faz aquilo que deveria ter sido feito, proclama aquilo que deveria ser proclamado por ordem soberana de Deus. Ainda que passe anos, Deus não permanece em silêncio, ele há de enviar a sua palavra para trazer luz àqueles que estavam andando na escuridão.
você vai ver 5 mensagens ali bem práticas e proféticas acerca do povo escolhido. Você vai ver a primeira mensagem é a repreensão rigorosa devido à negligência para com o templo do Senhor, que você vai ver no capítulo 1, no verso 1 ao 11. Depois você vai ver uma palavra de conforto devido à obediência, com a declaração de que Deus estava com eles, do capítulo 1, do verso 2 ao 15. Você vai ver essa terceira mensagem de ânimo durante essa reconstrução. Pois apesar desse segundo templo ter sido materialmente bem inferior ao templo de Salomão, a glória dele seria maior do que a do primeiro. Capítulo 2, do verso 1 ao 9. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Mas lembre-se que não estava se tratando de um templo físico, mas sim do templo espiritual. Nós vemos claramente isso deve ser representado por Cristo. Mas hoje nós utilizamos completamente errado quando alguma coisa dá errado. Falar a glória da segunda casa vai ser maior que a primeira. Realmente, a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Viva aqui o que tiver para viver. Descanse e agradeça a Deus, porque a glória da segunda casa será maior que a primeira. E a glória da segunda casa não corresponde a um aspecto material, mas espiritual. Em breve estaremos diante da eternidade, desfrutando e deleitando daquele que nos comprou por um alto preço. Esse é o verdadeiro sentido. Então continua ainda o quarto ponto. Após isso, temos uma promessa de bênção da parte de Deus para o povo a partir daquela data, do capítulo 2 até do verso 10 ao 19, e depois do capítulo 2, do verso 20 ao 23, onde vai retratar e finalmente uma palavra de segurança na confirmação de Deus a respeito de Zorobabel como governador e descendente de Davi. De maneira muito bela, nós vemos Deus preservando a linhagem para que as suas palavras sejam cumpridas. Não é uma obra do acaso, Deus escreveu a história de Deus é perfeita, ainda que incompreensível aos nossos olhos, os planos de Deus são perfeitos e não podem ser frustrados. Um dia compreenderemos esse agir, um dia compreenderemos todos os seus desígnios. Por enquanto, cabe apenas confiar naquilo que Ele fez, naquilo que Ele faz, naquilo que Ele fará. Nós não temos fé diante daquilo que nós vemos, mas nós temos fé diante daquilo que nós cremos. Nós cremos que Jesus Cristo morreu por nós. Nós confiamos que Deus habitou em carne humana para pagar o preço do pecado que era exigido o sangue. E o sangue foi vertido na cruz do madeiro, sendo suficiente para resgatar todos aqueles que Ele havia eleito desde antes da fundação do mundo, o qual nada poderá separá-los deste merecido amor. Essa é a nossa confiança, a confiança de que Ele continua enviando os recursos necessários, as pessoas necessárias, para que desperte aqueles que dormem. A divisão desse livro, ele retrata da seguinte forma. O capítulo 1, do 1 ao 11, a exortação. Do capítulo 1, do 12 ao 15, o conforto. Do 1 ao 9, o encorajamento. Do verso 10 ao 19, a bênção. E do capítulo 2, do verso 20 ao 23, a promessa, a mensagem ao governador Zorobabel. Dessa forma, nós temos mais um resumo bem objetivo e prático de mais um livro das Sagradas Escrituras. Nós poderíamos ver alguns versos, ou melhor, vamos ler de maneira integral para encerrarmos. Nós vamos ler desde o verso 1, já que é tão curto. Por vezes nós não lemos 2 capítulos da Bíblia. Por vezes nós lemos apenas frases passadas, não entendemos o contexto, apenas damos o significado que bem entendemos, para satisfazer apenas os nossos egos e não para que nosso espírito seja edificado. Que nós não tenhamos esse hábito, mas que sejamos transformados
mediante a obra maravilhosa do Espírito que nos traz vida. Capítulo 1, verso 1. Em 29 de agosto do segundo ano do reinado de Dário, o Senhor transmitiu esta mensagem por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e o sumo sacerdote Josué, filho de Zeodaque. Assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo diz, ainda não chegou a hora de reconstruir a casa do Senhor. Então o Senhor enviou essa mensagem por meio do profeta Ageu. Por que vocês vivem em casas luxuosas, enquanto minha casa continua em ruínas? Assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam o que tem acontecido com vocês. Plantam muito, mas colhem pouco. Comem, mas não se saciam. Bebem, mas não têm sede. Vestem-se, mas não se aquecem. Seus salários desaparecem, como se vocês o colocassem em bolsos furados. Assim diz o Senhor dos Exércitos, vejo o que tem acontecido com vocês. Agora subam as colinas, tragam madeira e reconstruam minha casa. Então me alegrarei nela e serei honrado, diz o Senhor. Vocês esperavam colheitas fartas, mas elas foram escassas. E quando trouxeram este pouco para casa, eu o fiz desaparecer como um sopro. Por quê? Porque minha casa continua em ruínas, diz o Senhor. Enquanto vocês estão ocupados construindo suas casas. É por causa de vocês que os céus retêm o orvalho, e a terra não produz colheita. Enviei uma seca sobre seus campos e sobre as colinas, uma seca que fará murchar o trigo, as uvas, as azeitonas e todas as suas plantações, que fará vocês e seus animais passarem fome e destruirá tudo que vocês trabalharam para conseguir. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e o sumo sacerdote Josué, filho de Josodaque, todo o remanescente do povo obedeceram à mensagem do Senhor, seu Deus. Observe que uma palavra, quando proferida por um profeta, ela penetra o coração e faz com que gere obediência daqueles que foram chamados. Aqueles que estão surdos, eles negam e lutam contra a palavra do Senhor. Continua dizendo, quando o povo ouviu as palavras do profeta Ageu, que o Senhor, seu Deus, tinha enviado, temeu o Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, transmitiu ao povo essa mensagem do Senhor. Estou com vocês, diz o Senhor. Verso 14. E o Senhor deu ânimo ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Zeodaque, e a todo o remanescente do povo. Começaram a trabalhar na casa de Deus, o Senhor dos Exércitos, em 21 de setembro do segundo ano do reinado de Dário. Você se lembra que Dário havia sido profetizado cerca de 200 anos antes, acerca de todas essas questões do quais estavam acontecendo. Lembre-se de Ciro, Dário sendo seu sucessor. Nós vemos claramente as mãos de Deus em tudo que acontecia. Olha o que diz. O restante a partir do verso. Vamos continuar a partir do verso. Calma aí. Achei aqui. Vamos a partir do verso 14, mais uma vez. 14 não, do verso 1 do capítulo 2. Então, em 17 de outubro deste mesmo ano, o Senhor transmitiu outra mensagem por meio do profeta Ageu. Diga ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Zeodaque, e ao remanescente do povo. Algum de vocês se lembra deste templo em sua antiga glória? Como ele lhes parece agora em comparação com o anterior? Deve parecer insignificante. Observe que ele estava fazendo uma comparação. Uma comparação, porque por conta do templo suntuoso que era, e agora talvez construído às pressas, mas ainda assim edificado pelo Senhor. Mas assim diz o Senhor, seja forte, Zorobabel, seja forte. Sumo sacerdote Josué, filho de Jeozaque, sejam fortes, todos vocês que restam na terra. Mãos à obra, pois estou com vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Meu espírito habita em seu meio, como prometi quando vocês saíram do Egito. Portanto, não tenham medo. Observe que Deus não privilegia apenas uma construção de cimento e cal. Ele privilegia corações de carne, corpos
transformados em mentes renovadas. Nós não olhamos para questões materiais, mas para edificação espiritual. Nós não olhamos para aquilo que reluz aos nossos olhos, mas aquilo que brilha no nosso coração. O verso 6 diz: pois assim diz o Senhor dos Exércitos, em pouco tempo sacudirei novamente os céus e a terra, os mares e a terra seca. Sacudirei todas as nações, os tesouros das nações virão para este templo. Encherei este lugar de glória, diz o Senhor dos Exércitos. A prata e o ouro me pertencem, diz o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior que a glória do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz. Eu, Senhor dos Exércitos, falei. Continua no verso 10. Em 18 de dezembro do segundo ano do reinado de Dário, o Senhor enviou essa mensagem ao profeta Ageu. Assim diz o Senhor dos Exércitos: pergunte aos sacerdotes sobre a lei. Se alguém levar em sua roupa carne consagrada de sacrifício, e se por acaso a roupa tocar num pão, num ensopado, em vinho, em azeite ou em qualquer outro tipo de alimento, esse alimento também se tornará consagrado? Não, responderam os sacerdotes. Em seguida Ageu perguntou: se alguém se tornar cerimonialmente impuro ao tocar num cadáver e depois tocar num desses alimentos, o alimento ficará contaminado? Sim, responderam os sacerdotes. Então Ageu disse: é o que acontece com este povo e com esta nação, diz o Senhor. Tudo o que fazem e oferecem é contaminado por seu pecado. Vejam o que está acontecendo com vocês antes de começarem a lançar os alicerces do templo do Senhor. Quando esperavam uma colheita de 20 medidas, colhiam apenas 10. Quando esperavam tirar 50 medidas da prensa de uva, tirava apenas 20. Enviei ferrugem, mofo, granizo para destruir tudo que vocês trabalharam para produzir, e no entanto vocês não voltaram para mim, diz o Senhor. Pensem, neste 18 de dezembro, o dia em que foram lançados os alicerces do templo do Senhor. Sim, pensem, eu lhes faço uma promessa. Agora, enquanto a semente ainda está no celeiro, e suas videiras, figueiras, romãzeiras e oliveiras ainda não deram frutos, mas de hoje em dia eu os abençoarei. Naquele mesmo dia, 18 de dezembro, o Senhor enviou uma mensagem a Ageu. Diga ao governador de Judá, Zorobabel, que estou prestes a sacudir os céus e a terra. Derrubarei os tronos e destruirei o poder dos reinos estrangeiros. Derrubarei os carros de guerra e seus condutores. Os cavalos cairão e seus cavaleiros matarão uns aos outros. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, honrarei você, meu servo Zorobabel, filho de Sealtiel. Farei que você seja como um anel de selar em meu dedo, diz o Senhor, pois eu o escolhi. Eu, o Senhor dos Exércitos, falei. O Senhor continua falando por intermédio único e exclusivamente das Sagradas Escrituras. Que nós possamos confiar naquilo que está escrito e não naquilo que nossos ouvidos desejam ouvir. Que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado, que as palavras de Deus sejam o nosso firme fundamento. Que vocês possam diariamente meditar nas Sagradas Escrituras, clamar ao Senhor por entendimento e buscar a compreensão das Sagradas Escrituras. Que vocês tenham um dia maravilhoso, que o dia de vocês seja repleto da presença do Senhor, que vocês não se esqueçam que Deus nos deu uma palavra e, acima de tudo, nos entregou um espírito que não é covarde, um espírito de alegria, um espírito de paz, um espírito de mansidão, um espírito que não permite ser governado pelas nossas vontades humanas, mas um espírito que nos conduz a sermos cada dia mais parecidos com Ele. Que você hoje possa glorificar o nome do Senhor, hoje que é o dia que nós nos recordamos, o dia do qual Ele ressuscitou e agora vive em nós e se manifesta através de nós. Embora esteja assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, assim Ele o faz por intermédio do Divino Espírito Santo. Que o Espírito que rege a sua vida, o Espírito que te trouxe da morte à vida, possa manifestar a sua plenitude. Que hoje seja um dia de adoração, que hoje seja um dia de eterno louvor a Deus. Eterno porque tudo que acontece vive eternizado. Nada do que nós vivemos será esquecido, nenhuma palavra que foi dita, nenhum pensamento que foi feito. Mas que tudo isso agora, renovados, seja feito para a honra e glória do Senhor.
que você possa clamar ao Senhor, agradecer por mais um dia, mais uma oportunidade, e que possamos estar juntos daqui a pouco, às 10 horas, cultuaremos ao Senhor na Avenida dos Bandeirantes, 1440, ou entrada pela Rua Breja Alegre, 138, na Vila Olímpia. É bem de fácil acesso. Convido vocês a estarem conosco. 9h30 iniciamos nosso café da manhã. Que vocês possam estar ali, convidar seus amigos, familiares, todos aqueles que podem estar, aqueles que não estarão, um beijo no coração. Que Deus os guarde, os proteja. Eu vi que a Mari tem um evento, que você seja instrumento de Deus para aquelas crianças, que você possa abraçá-los e glorificar o nome de Deus naquele lugar. Parabéns a todos, mais uma vez, tendo a oportunidade de meditarmos nas Sagradas Escrituras. Que Deus, acima de tudo, nos conduza a vivermos de maneira que Ele seja glorificado eternamente. Bom dia a todos. Amanhã estaremos aqui, mais um dia, se Deus assim permitir. Iniciaremos a semana, meditamos no próximo livro, o livro de Zacarias, o livro de número 38, quase perto do fim do Antigo Testamento. Uma longa jornada e uma só mensagem. A mensagem de que Deus escolheu salvar o homem, por intermédio de teu Filho amado, Cristo Jesus. Mesmo sem merecermos, Ele escolheu nos amar. Que você se sinta amado, não por conta do que você é, mas por conta daquilo que o Deus que você serve é. Glorifique o nome do Senhor. Tamo junto. Um beijo no coração. Não se esqueçam de comentar e compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a isso. Você sabe que o algoritmo precisa de toques ali para que mais pessoas sejam alcançadas, que você seja utilizado como um instrumento de Deus. Para quem eu vou ver mais tarde, até daqui a pouco. Para quem não, até amanhã, se Deus assim permitir. Tamo junto. Um beijo no coração. Fui!